E hoje nós estamos aqui com a Arlete Menegatti, nós vamos falar sobre constelação familiar e a importância de perceber as datas, como as datas no nosso sistema familiar trazem muitas informações, né, Arlete? Então, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Simone, bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Simone? Eu estive num curso com a Maura Ravisa, uma italiana, que veio falar sobre psicogenealogia e constelação familiar. E a psicogenealogia... Socorro, né? Tem gente que está ouvindo falando sobre o que mesmo? Psicogenealogia. Psicogenealogia, que é a união da genealogia e a psicologia. Ou seja, também é um estudo, né, uma técnica terapêutica, uma abordagem terapêutica que estuda as transmissões, né? Tudo que a gente recebe dos nossos antepassados, ou seja, a hereditariedade da psique. E a importância da gente olhar para isso, como na constelação, né, Simone? Que a gente sempre fala que é preciso trazer à luz. Então, quando essa hereditariedade, quando a gente herda algo, é preciso que venha para a consciência para que não se torne, de alguma maneira, um destino. Né? Porque senão acaba virando um acontecimento, uma doença. Então, é preciso trazer isso à consciência. E nessa abordagem, nesse método, ela faz a genossociograma. O genossociograma. Outro palavrão, né? Nossa, total. Que é diferente do genograma ou da árvore genealógica, porque no genograma e na árvore você coloca apenas informações, né, dos seus antepassados. Então você põe os nomes e faz um esquema com a hierarquia. Só que no genossociograma é a própria pessoa, é o próprio cliente que faz. Ele desenha todos os acontecimentos, as pessoas e coloca as datas. Então, só o fato da pessoa poder desenhar e esquematizar, isso já traz muitas informações, né? Então, é feito toda uma leitura. Então, uma análise verbal e não verbal, né? Onde a pessoa coloca, o que ela se confunde, o que ela esquece, isso tudo são informações e são dados para que a gente possa levantar hipóteses a respeito de alguns emaranhamentos ou algumas identificações. E no genossociograma é muito importante as datas, porque através das datas a gente consegue localizar alguns acontecimentos. A gente percebe algumas repetições de alguns incidentes de doenças que estão sendo repetidas na mesma fase, dentro de um sistema, dentro de um sistema familiar. Então, Anne Anselin, que é a pessoa que descobriu e que deu esse nome, que é assim, ela chama de síndrome do aniversário, síndrome de aniversário. Então, teve um caso até que eu gostaria de citar, uma cliente minha me procurou um tempo atrás para fazer uma constelação, porque ela havia tido um abuso sexual quando tinha 4 anos e pouco, e ela queria muito constelar esse tema e tinha que ser rápido, tinha que ser muito rápido. E ela me explicou por quê. Ela tinha uma sobrinha, uma segunda sobrinha, que ia fazer 4 anos. E ela estava com muito medo e ela sentiu uma intuição que isso podia acontecer com ela. Por quê? Como com ela própria já havia acontecido quando ela tinha 4 anos e pouco, ela era a única mulher do núcleo dela. Quando nasceu a primeira sobrinha, essa primeira sobrinha também sofreu um abuso sexual quando tinha 4 anos e pouco. E tinha nascido a segunda sobrinha, ela estava para fazer 4 anos. Daí já entrou em pânico, ou seja, medo também que acontecesse isso com ela. Medo que acontecesse com essa segunda sobrinha. E a gente fez a constelação e realmente existia toda uma identificação e entrou a mãe e a avó, né, delas todas na constelação. Enfim, foram feitos todos os movimentos. E é interessante porque isso que ela estava sentindo, né, essa intuição que poderia se repetir, e havia grandes possibilidades, porque inclusive a gente depois viu agora, né, vou fazer esse sociogenograma com ela, ela começou a levantar algumas datas, e essa primeira sobrinha, ela nasceu também, tem uma síndrome de aniversário com a mãe dela,
com a própria avó, né, mãe da minha cliente. Então, elas nasceram com 2 dias de diferença. O que é essa coincidência de datas? Então, por exemplo, alguém que nasceu em 10 de maio e uma avó, uma mãe ou uma tia que nasceu ou 10 de maio, ou 8 de maio, ou 12, porque considera-se síndrome de aniversário uma semana antes ou uma semana depois. E ela tem realmente uma síndrome com essa mãe. E é interessante o quanto essa mãe está envolvida nesse emaranhamento, porque foi com o da minha cliente, quem fez esse abuso foi o irmão da mãe, o tio dela. E quando essa primeira sobrinha também teve esse abuso, foi com uma vizinha, mas ela estava com a mãe da minha cliente. Estava sob a guarda dela, né? Ela deixou a vizinha, a criança brincando com o filho da vizinha. E também aconteceu. E essa segunda sobrinha também, quando precisava, ficava com essa mesma mãe. Então, você vê o quanto ela está envolvida, mas na constelação mostrou que isso vem já da avó. Só que essas duas histórias não vieram à tona, né? Então, ela não sabe de nada com a mãe e com a avó que apareceu nessa constelação, né? Ela não tem essa informação. E é uma coisa que até a Françoise Douto diz, né? Tem uma frase que o que uma geração não fala, né, o que uma geração cala, a segunda geração carrega no corpo. Então, a gente vê que nesse sistema isso está vindo já de gerações anteriores. E como ela pôde perceber, né, ela sentiu isso, só que ela usou de uma maneira proativa, né, o que a Anne Anselin chama de estresse de aniversário, que é naquela mesma fase a pessoa fica com uma certa fragilidade. Só que não só a pessoa que teve o problema ou o acidente, mas também gerações seguintes. Então, muitas vezes, por isso que é interessante a gente conhecer essas fases, essas datas das gerações anteriores. Porque existem fases na nossa vida que a gente pode estar com uma certa fragilidade, e isso é herdado também de um acontecimento que vem de um ancestral nosso. Então, um exemplo que a gente até conversou sobre isso, um luto que não é elaborado. Supondo que uma pessoa perde um pai ou uma mãe, não importa, quando tinha 15 anos. Depois de um tempo, e ela não elabora esse luto. Quando ela tem um filho ou uma filha que chega nessa idade, quando essa filha chega e vai fazer 15 anos, que é a idade que ela tinha quando teve essa perda, ela pode ter um surto, por exemplo. Por um luto que não foi elaborado. Então, isso que é chamado de estresse de aniversário. Aliás, muitos lutos não são elaborados. A maior parte não é elaborado, né? E o que é elaborar um luto, né? Seria interessante a gente falar um pouco sobre isso também. É vivenciar aquela perda completamente e trabalhar aquilo da melhor maneira possível, porque acontece muito quando existe uma perda, é o ser, né? Se eu tivesse feito isso, talvez o meu pai não tivesse morrido. Se eu tivesse trocado de hospital, ou se eu tivesse ficado mais tempo com ele, talvez ele não tivesse entrado nessa depressão, e aí ele realmente poderia... É você olhar para isso e esse ser parar de existir dentro de você. Só que para esse ser parar de existir, você tem que olhar para a morte como um todo e olhar para tudo que você vivenciou com aquela pessoa antes, durante e depois, e a falta dela, e ela ir embora, né? E você pode fazer muitas vezes alguns ritos, né? Por isso até a gente fala, né, o velório. É uma coisa que eu sempre questionei também, né? Por que ter o velório, né? Que coisa estranha. Só que para muita gente é uma forma de elaborar o luto também. Você vê aquilo, olhar para aquilo, né? Você é como se realmente
você conceber, se você compreender, se você aceitasse, aquilo realmente fica mais claro, mais evidente para você. Claro que não é para todo mundo assim, mas muita gente que não tem acesso àquela pessoa, àquela morte, né, vê-la morte ou vê-la doente, fica mais difícil ainda de elaborar o luto. Então, é uma das maneiras, né, de se fazer isso. Ou alguns rituais que podem ser feitos também se você não teve a oportunidade de fazer isso. Muita gente, quando tem uma grande perda, pega e sai, por exemplo, trabalhando como um louco, ou nega aquilo. Aconteceu, mas não é nada, já passou, a vida continua, eu nem tinha tanta ligação assim com meu pai, eu quase não via, e vai tocando a vida, né, que a gente fala. Só que aquilo fica assim e faz um efeito. Lógico. Principalmente, depende do laço que você tem com a pessoa. Não tem como você, por mais que eu não via, porque ele morava em outra cidade. Não importa, né? Aquele laço sempre existiu e tem que ser olhado profundamente. O que acontece? Por que as pessoas não querem olhar? Porque todo mundo quer fugir da dor. Hoje a gente está vivendo uma fase onde anestesia para tudo. Você não pode ter um pouquinho de dor de cabeça, você não pode sentir uma dor no dedo que tem que anestesiar. E a dor da perda é muito grande. E ninguém quer vivenciar essa dor também. Só que é extremamente importante. E não só da dor, né? Mas também algumas vivências traumáticas, né? Alguns incidentes, acidentes que acontecem. E ninguém quer olhar. A gente quer rapidamente passar, deixar isso de lado e continuar, né? Vamos para um outro capítulo. Só que você não acabou de ler ou compreender ou absorver aquilo que esse capítulo anterior te passou, como é que você vai mudar para o outro? Lógico. Olha, muito bom. Você tem atendido individualmente em grupo também? Individual e em grupo, e individual eu vou começar a colocar o genossociograma, porque essas datas, elas trazem mais sinais ainda, né, do que... É uma forma também da gente ler o nosso sistema, né? Ele fala muito através dessas síndromes de aniversário, traz muita informação pra gente. Então, gente, a Arlete atende em Jundiaí, o telefone dela é 11 28 16 67 96, o site Arlete Menegatti, o Facebook Arlete Menegatti, ela atende tanto em grupo quanto individual, tem um espaço lindo lá em Jundiaí, 11 28 16 67 96, e atende em Campinas também, quinzenalmente, né, Arlete? Isso mesmo, de quinta-feira à tarde eu atendo em Campinas. Então, repetindo o telefone, 11 28 16 67 96. Então, uma mensagem final, Arlete. É a gente olhar para a nossa vida como um todo, e a nossa vida compreende também todos que vieram antes. Não adianta a gente achar que a gente é uma ilha isolada, né? Na verdade, se a gente olhar, né, uma imagem bem interessante isso, se você olhar mais profundamente, a gente realmente está conectado, né? Todos nós estamos conectados, e a primeira conexão e mais forte é com a nossa família mesmo, né? Então a gente tem que olhar para isso com respeito e olhar para tudo, né? As coisas agradáveis e as que a gente considera desagradáveis também. Então é isso. 11 28 16 67 96. Obrigada, Arlete. Nossa, adorei mais esse bate-papo. Legal. Eu é que agradeço. Obrigada.